Olá, meus alunos da Escola Walter Leite Caminha, os alunos mais felizes do Brasil, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, com muita saúde e disposição para mais uma aula de geografia, hein? Dando continuidade ao nosso assunto extraordinário, fantástico de elementos cartográficos. Nós iniciamos um estudo acerca da escala na aula anterior, na página de número 15, esta página que está pequena, agora piscando. E agora nós vamos iniciar na página de número 16, seta azul piscando lá em cima, tá? Vamos lá. Quando queremos representar um objeto ou um espaço muito grande que não cabe em uma folha de papel, precisamos reduzir o seu tamanho, mantendo sua proporção. Guardem essa palavra, proporção. Para representar sua carteira, por exemplo, você pode medir quantos palmos ela tem de um lado, quantos palmos ela tem do outro. Depois você pode representá-la em tamanho menor no papel. Ela estará desenhada de forma proporcional ao seu tamanho real. Podemos também fazer medições mais exatas. Para isso, precisamos conhecer as unidades de medida de comprimento. Veja quais são. Aí nós vamos ter neste texto, que está agora emoldurado, exatamente nesta borda azul, neste retângulo de borda azul. Aí nós vamos ter os múltiplos e os submúltiplos da unidade base da medida, ou seja, a partir do metro. Aí nós temos nos múltiplos o decâmetro, que equivale a 10 metros, o hectômetro, que vale 100 metros, e o quilômetro, que vale 1000 metros. Logicamente, você fazendo essa contagem desta forma. Tudo bem? Se formos trabalhar os submúltiplos, como vocês têm aí, o decímetro, que é 1/10 do metro, nós temos o centímetro, 1/100º do metro, e o milímetro, 1/1000º do metro. Pronto, aí nós temos os múltiplos e os submúltiplos. As unidades de medida de comprimento mais usadas são o centímetro, o metro e o quilômetro. Qual é a palavra que eu pedi para guardar? Proporção. Essas unidades de medida, essas medidas, nos ajudarão a verificar o que é o tamanho real ou o tamanho proporcional, aquilo que está feito, produzido em uma escala para nós termos a dimensão ou da redução ou da ampliação. Tudo bem? Então, a partir de agora, nós trabalharemos esta representação. Seta verde piscando. As unidades de medida de comprimento mais usadas são o centímetro, o metro e o quilômetro. Vamos lá. O livro, por exemplo, que está sobre a mesa, o lado de um livro é medido em centímetros. Você não vai precisar usar uma unidade que seja maior, porque o centímetro basta para fazer essa medida de uma forma precisa e que tenha esse valor proporcional. Muito bem. Já a largura de uma sala, olha aqui, neste quadrado de borda vermelha, vai ser medida em metros, por conta de que, se eu tiver a medida em metros, digamos que eu tenho 2, 3, 4 metros, se eu fosse ter essa mesma medida em centímetro, seria 300, 400, 500 centímetros. Por quê? Porque cada metro são 100 centímetros. Tudo bem? Cada metro são 1000 milímetros.
Então, na hora de eu calcular, de eu fazer algum tipo de operação, o metro me facilita muito mais em fazer esse cálculo. Veja o outro exemplo do lado, neste quadrado de cor verde, de borda verde, melhor dizendo. A distância entre duas cidades. É lógico que eu vou medir essa distância em quilômetros. Por quê? Porque vai facilitar o meu cálculo. Porque 1 quilômetro são 1000 metros. Tudo bem? Por conta desta proporcionalidade, para que eu possa fazer o cálculo, para me facilitar essa compreensão, esse entendimento, é que eu tenho que fazer um registro adequado de escala, que todo mapa deve conter. Assim como o mapa tem o título, assim como o mapa tem a legenda para eu compreender melhor quais as informações que estão contidas ali, eu tenho que ter uma escala onde eu possa ter a redução da imagem como foi realizada. E aí este é um passo muito importante para esse entendimento. A proporcionalidade registrada na escala. A escala é um elemento cartográfico muito importante. Tudo bem? Então, falando em passo, olha o que acontece aqui. Seta amarela piscando. Agora, você veja bem, hein? Vamos lá. Agora veja como estas meninas fizeram para medir o comprimento e a largura da sala de aula. Esta sala lembra um retângulo, ou seja, existem duas medidas iguais e duas medidas diferentes. Tudo bem? Mas, se é um retângulo, são 4 lados. Tudo legal? Então, vamos lá. Cada pé, olha que coisa legal. Cada pé das meninas mede 25 centímetros. Então, nós temos um padrão para as duas meninas. É que o tamanho do pé que elas estão tendo como referência para fazer a medida da sala é de 25 centímetros. Então, um pé é igual a 25 centímetros. Muito bem. Que informação é esta? Veja bem, um pé é igual a 25 centímetros. Legal, não é? Então, a unidade que está se usando é que um pé equivale a 25 centímetros. Vamos lá. Olha aqui as meninas fazendo as medidas da sala. É possível usar os pés para medir os lados, muito bem, da sala de aula. Primeiro, aí você tem esta menina com a blusa azul. Vamos lá, a menina de camiseta azul mediu 20 pés. Guardem essa informação. A menina que está com a blusa azul mediu 20 pés. Agora, número 2. A menina de camiseta vermelha mediu 28 pés. Pronto. Aí nós temos a menina azul que mediu 20 pés e a menina de camiseta vermelha que mediu 28 pés. Guardem essas informações. Página 17, lá em cima, a seta vermelha piscando. Observe como as meninas fizeram para representar a sala.
lembre-se de que cada pé mede 25 centímetros. Então, vamos lá. Olha aqui a tabela. Nós temos, número 1, a menina de camiseta azul. Quantos passos ela mediu? 20. Dentro daquilo que a gente tem as medidas em centímetros, deu 500. Sim, fazendo agora a conversão, 500 centímetros equivalem a quantos metros? Muito bem, 5 metros. Agora você vai preencher a tabela, porque a menina de camiseta vermelha, ela mediu 28 pés. E agora, em centímetros, quantos são? Aí vai ter que fazer isso, vai ter que fazer a operação agora. Exatamente. Se 20 pés deram 500 centímetros, então 28 pés darão quanto? Muito bem. Nesta proporção de 25 centímetros, ou seja, 1/4 do metro, 25 centímetros mais 25 centímetros, 50 centímetros. 50 centímetros mais 50 centímetros, 100 centímetros, que dá 1 metro. Tá legal? Então, aqui na menina de camiseta vermelha, nós temos a medida para 700 centímetros. Então, ela tem 28 pés, 700 centímetros, que é onde você vai fazer o preenchimento. Embaixo do 500, colocar o 700, tá? E quando fizer a conversão para metro, esses 700 centímetros vão equivaler a 7 metros. Aí, embaixo do 5, você coloca o número 7. Voltando, item 3, a menina de camiseta azul, mais uma vez. Aí, coloca lá 20. Vai repetir 500, vai repetir 5. E no item 4, menina de camiseta vermelha, 28, vai repetir 700, vai repetir 7. Por quê? Porque nós temos as medidas em que dois lados são iguais. Então, vamos ter 5, 5, 7, 7. Tudo bem? Vamos lá, então. Depois que você completou a tabela, vamos para a letra B. Depois, a menina de camiseta azul representou no quadriculado, que é essa malha que está aí, apenas o lado que mediu. Complete o desenho com as medidas dos outros lados. Bom, se ela mediu 5, se ela mediu 5 metros, por que nós estamos falando agora de 5 metros? Porque tem uma legenda lá no quadriculado que cada quadrícula, cada quadradinho desse, como você queira chamar, é melhor nós chamarmos quadrícula. Cada quadrícula equivale a 1 metro. Então, se ela mediu aí, então, 5, aí nós temos 1. Aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, fazendo a unidade. Isto aqui, ó, que está piscando, foi o que a menina de camiseta azul mediu. Tudo bem? É a equivalência dos 20 pés em relação aos 5 metros. Tudo bem? Então, se essa medida está aqui do lado direito, também vai contar aqui do lado esquerdo, porque os dois lados são iguais. Agora eu vou ter que traçar, não é? Vocês terão que traçar, no caso, que a menina de camiseta vermelha realizou.
Pode conferir como vai dar certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quadrículas. Aí você tem, como as medidas se repetem, tanto em cima quanto embaixo. Aí você vai ter esse fechamento. Aí você tem a sala com essas medidas. 5, 5, 7, 7. Os 5 metros equivalem aos 20 pés e os 7 metros equivalem aos 28 pés. Mais uma vez, mas professor, como foi que chegou nesse número de 5 e 7? Eu falei para vocês que a proporcionalidade foi retirada, foi calculada baseado no tamanho do pé. O tamanho do pé foi de 25 centímetros, que é 1/4 do metro. Eu tenho 25, 25, 25, 25. Aí eu tenho 1 metro. Então, quando eu faço a divisão de 700, é verdade. Dentro dessa proporcionalidade, pelo número 25, 700 dividido por 25, aí eu vou encontrar esta quantidade 28. E quando eu tenho 500 pelo 25, eu vou encontrar na proporcionalidade o 20. Então, pela divisão do maior encontro o menor, pela multiplicação eu encontro do menor para o maior. Tudo bem? É isto, para que nós tenhamos esta capacidade de fazer este cálculo. Tá legal? Aí nós temos 28 a 25, que é o tamanho do pé, 20 a 25, que é o tamanho do pé, encontrando as medidas 500 e 700. 500 centímetros, 5 metros. 700 centímetros, 7 metros. Então, a proporcionalidade da sala dentro da quadrícula, dentro desta malha, me deu esta noção aí de tamanho. Tudo bem? Vamos lá novamente. Próxima página. A primeira já temos essa noção, lá na quadrícula você já traçou. Agora vamos lá para cima, a questão de número 2. Agora é sua vez. Meça a sala de aula utilizando os pés. Mas professor, nós não estamos na sala de aula. Mas você vai agora realizar o trabalho dentro da sua casa. Letra A. O que é que você tem para poder realizar? Tudo aqui é a segunda questão, tá? Onde tem essa borda azul. Letra A. Um pé. Vamos continuar com um pé a 25 centímetros. Tudo bem? Letra B. Preencha a tabela. Aí você vai olhar para esta tabela e fazer a mesma coisa que as meninas fizeram lá, tirando as medidas. Agora quem vai tirar a medida é você, tanto da largura quanto do comprimento. Não esqueça que as medidas vão ser repetidas, porque nós estamos falando de uma figura que tem 4 lados, um retângulo. Então você vai ter 2 medidas maiores, 2 medidas menores. Se a sala da sua casa for quadrada, quer dizer que todos os lados serão iguais. Então, se você, por exemplo, tiver 20 passos da largura, 20 passos do comprimento, então vai ser 20, 20, 20, 20, porque serão todos iguais. E aí você vai fazer essa conversão para centímetro e metro
como as meninas também fizeram. Bom trabalho! Letra C, utilizando os dados da tabela que você acabou de preencher com as medidas lá da sala da sua casa, represente nos quadriculados abaixo as medidas em metro que você encontrou. Antes de fazer o seu desenho, observe quanto mede cada lado do quadrinho. Aí, então, nós temos aí a proporcionalidade de 1 metro nessa escala. Tudo bem? Então, vamos lá. Letra C, preste atenção na malha quadriculada e nessa proporcionalidade como ficará o seu desenho. Letra D agora, lá embaixo. Sua sala foi representada em 2 tamanhos diferentes. O tamanho real da sala de aula e aquele que foi representado. Aí vem a pergunta: o tamanho real da sala de aula continua o mesmo? Explique. Aí nós temos, logicamente, que o tamanho real ele não vai alterar. O que pode alterar é o tamanho da representação, conforme ele foi, inclusive, medido em escala. Tudo certo? Muito bem. Vamos lá. Não esqueça, hein? Está aqui o espaço para você responder. Seta amarela piscando lá em cima. Desafio. Agora você vai procurar imagens em diferentes escalas e diferentes tempos da cidade onde mora. Procure fotografias, ilustrações, mapas, imagens. Isso, imagens aéreas ou imagens de satélite de diferentes épocas. Atenção, as imagens precisam ser o quê? Comparáveis. Colhe abaixo o que você encontrou. Aí nós temos os 2 espaços para você colar as imagens para você fazer as comparações. Aí nós temos o comando, tudo direitinho. Primeira imagem, segunda imagem, tá? Onde está piscando, vermelha e verde. Número 1, anote uma mudança importante da primeira para a segunda representação, conforme a sua pesquisa, e anote, por favor. E segunda, a área representada é a mesma? Converse com os colegas e com o professor. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei uma imagem para servir de exemplo para você. Uma imagem lá do centro da cidade que foi retirada em 1930. Uma fotografia do início do século XX, 1930. E depois nós temos essa mesma área sendo fotografada em 2020. Aí nós temos, 1930 e 2020. Esta é uma fotografia que foi retirada de uma forma frontal. A vista que eu tenho é uma vista frontal. É uma época diferente, 1930 e 2020. Nós estamos vendo as diferenças que existem entre uma fotografia e outra, e você vai anotar as diferenças que você está vendo. Tudo bem? Aí, dentro dessa observação, para a número 2, você vai dizer se a área representada é a mesma ou não. Tudo bem? Aí agora este é um exemplo
para você poder também fazer a sua atividade. Próxima página. Ainda estamos falando de elementos cartográficos, tudo bem? Seta azul piscando lá em cima. Embora as pessoas não percebam, o planeta Terra está sempre em movimento. E nós estamos falando do movimento que a Terra faz ao redor de si mesma, que é o movimento de rotação. Vou começar o segundo parágrafo. A Terra gira em torno de si mesma e leva 24 horas para realizar uma volta completa. Esse movimento é chamado rotação e tem como principal consequência a ocorrência do dia e da noite. Legal, não é? A Terra também gira, ou melhor, a Terra gira também ao redor do Sol e leva 365 dias para realizar uma volta completa. Esse movimento é chamado translação e tem como principal consequência a ocorrência das estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. O planeta Terra, com sua forma arredondada, pode ser representado por um globo terrestre, ou por um planisfério. Quando olhamos um globo, que é uma representação tridimensional, que é chamado também de 3D, porque é largura, comprimento e a profundidade, vemos somente a parte da Terra que está virada para nós. Para ver toda a superfície terrestre de uma só vez, é preciso olhar para um planisfério, que é a representação bidimensional, ou seja, duas medidas, largura e comprimento. Para representar a forma arredondada da Terra em um planisfério, é necessário transformá-lo em uma superfície plana, ou seja, abrir o desenho. Assim, todas as suas partes podem ser vistas de uma vez só. Observem a imagem de satélite, a foto e os mapas a seguir. Aí nós temos a página de número 20 e a página de número 21, que estão abertas agora, ó, de uma vez só. Tudo legal? Então vamos lá. Primeiro, nós temos todo este texto. Se você ficou em dúvida de alguma coisa, por favor, volte ao texto, pausando e voltando o vídeo. Nesse texto, lembrando, nós temos o conceito de rotação, que é o movimento que a Terra faz ao redor de si mesma e dura 24 horas, dando origem ao dia e à noite. Também temos o conceito do movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol e que leva 365 dias para realizar esta volta completa. E como consequência disso, desta aproximação ou distanciamento do Sol, nós temos as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Tudo legal? Muito bem. Vamos lá. Número 1. A Terra no espaço. Aí nós temos nesta gravura a identificação dos oceanos, das terras, no caso dos continentes, e também as nuvens. Não é verdade? É verdade. Podemos ver apenas uma parte da superfície, já que está representado aí nesta imagem de satélite uma forma arredondada. O globo está de frente para nós. Então, a parte que está por trás, nós não conseguimos ver. Tudo bem? Então, nós temos esta gravura, a Terra vista do espaço, uma imagem de satélite,
do ano de 2014. Depois nós temos aqui, ó, piscando, nessa moldura amarela, o globo, que é uma representação do planeta Terra, um globo terrestre, que é também uma forma de se estudar a superfície. Legal, não é? Então, o globo é um pequeno modelo tridimensional do planeta Terra, que podemos fazer o quê? Muito bem, verificar exatamente com as nossas mãos a superfície, trabalhando os continentes, também trabalhando os oceanos, verificando esses dados importantes. Mas só conseguimos ver um lado da superfície terrestre de cada vez. Por isso que ele é colocado neste suporte, para que a gente veja o outro lado, nós temos que girar. E quando nós giramos, imediatamente nós vamos ver só aquela parte que está de frente para nós. Tudo bem? Então, nós temos a fotografia do planeta Terra numa vista fotografia exatamente tirada por satélite, uma vista vertical. Tudo legal, não é? Depois nós temos a representação do planeta Terra no globo e nós no suporte podemos manusear. Mas tanto um quanto o outro, nós só estamos vendo aquilo que está na nossa frente. Tudo bem? Vamos lá para a página de número 21. A partir do momento que eu abrir esta gravura, ou seja, que eu queira ver o que está por trás do globo, agora eu abro este desenho. O que é que eu estou fazendo? Planificando o sólido. É isso que nós vamos fazer agora. Olha só, veja a seta como está indicando. Do globo terrestre, no caso, a foto do satélite, para o globo no suporte e agora lá no planisfério. Como é que isso vai acontecer? Número 3, ó. A Terra representada no papel. Então, para você ter uma ideia de como a superfície terrestre é representada em um plano, aí então nós temos que verificar este desenho. Imagine que o globo é uma laranja aberta em gomos. Aí, ó, abriu. Ou seja, planificou. Tudo bem? É isto que está registrado na gravura 3. E agora, na gravura de número 4, nesta sequência, o planisfério, a Terra desenhada no papel. Tudo bem? Aí nós temos, neste planisfério, o globo, que está planificado. Lembra que quando nós vimos o planeta Terra, a foto tirada por satélite, e depois no globo, lá no suporte, o globo terrestre, nós temos aí a vista do continente americano. Olha lá o desenho. América do Norte, América Central, América do Sul. Nos dois, dá para ver. Quando nós estamos olhando aqui agora o planisfério, nós temos a vista total, porque foi aberto. Aí nós temos a América, isso, do Norte, Central e do Sul. Temos o continente africano, temos o continente europeu, temos o continente asiático. Está tudo aí representado muito bem, nesta gravura. Veja bem, os cartógrafos, aí eles vão trabalhar
para que nós tenhamos essa imagem. Então, as terras e as águas para preencher os espaços como se fossem esticados. É dessa forma que o planisfério mostra a Terra inteira de uma só vez. Muito bem. Exatamente, com seus continentes e oceanos. Legal, não é? Repare que nesse planisfério também nós temos a rosa dos ventos, para nós identificarmos a posição dos pontos cardeais. Nós temos a identificação dos continentes, dos oceanos, e temos também a escala numa proporção em quilômetros. Legal, não é? Quer ver? Dá uma olhadinha que eu vou apontar aqui com o cursor para você ver a escala, ó. Pronto. Tá aí a escala que nós acabamos de estudar na página anterior, onde nesse espaço minúsculo de 0 a tantos, veja lá essa quantidade, quanto corresponde na régua, esse espacinho de nada, quantos quilômetros está realizado esse desenho proporcionalmente. Veja bem, vamos lá. Seta azul piscando lá embaixo. Veja na página seguinte a superfície terrestre e todos os países representados em um planisfério. Localize o Brasil e os países da América do Sul que não são vizinhos do Brasil, ou seja, que não fazem fronteira com o Brasil. Quais são eles? Anote a resposta, por favor, tá? Aí você vai anotar a sua resposta aqui. Quais são os países aqui na América do Sul que não são vizinhos do Brasil, ou seja, que não fazem fronteira com o Brasil? Você vai olhar lá no mapa da página seguinte para poder fazer essa questão. Tcharam! É este mapa gigantesco que tem aqui, que é a página de número 22 do seu livro, tá legal? Então, para fazer a última questão da página de número 21, que está piscando, você precisa prestar atenção neste planisfério que está aqui, tá? Que é um planisfério político. Por que político? Porque tem o nome dos continentes, dos países, dos oceanos. Tá legal? Muito bem. Repare que tem uma legenda, tem uma rosa dos ventos e tem uma escala também. Então, título, legenda, escala e rosa dos ventos são os elementos cartográficos que nós estamos estudando na nossa aula de geografia. Então, com base nessa informação contida nesse planisfério, por favor, comece respondendo a página de número 21 lá embaixo, os países que são da América do Sul e não fazem fronteira com o nosso país, com o Brasil. Legal, não é? Agora, lá em cima, na página de número 23, observe novamente o planisfério da página anterior, da página 22, e o globo terrestre da página 20. Você notou que eles possuem linhas que se cruzam? Você sabe o que elas representam e para que servem? Bom, essas linhas não existem na realidade. Elas facilitam a localização de pontos na superfície terrestre, ou seja, são linhas imaginárias chamadas de paralelos e meridianos. Guardem esses dois nomes, paralelos, meridianos. Observe os mapas e as fotos. Aí nós temos aqui, ó, na cor rosa, este retângulo destacado que está piscando,
onde nós temos como título no planisfério, ou melhor, nos planisférios, as linhas imaginárias. Nós temos as linhas na horizontal, que são os paralelos, e temos na linha vertical os meridianos. Nas linhas horizontais, nos paralelos, como principais paralelos, nós temos a linha do Equador, que inclusive imaginariamente atravessa o Brasil. Isso. O marco zero, paralelo zero, a linha do Equador, tem um monumento, um ponto turístico na cidade de Macapá, capital do estado do Amapá, que nós temos inclusive aí uma fotografia que vou destacar já já. Bom, além da linha do Equador, que está destacada e estou mostrando, eu preciso dizer outra coisa. A linha do Equador divide o planisfério bem no centro. O que nós temos desta divisão do centro pela linha do Equador, aí nós vamos ter, veja bem, olha lá, uma parte para cima e uma parte para baixo. Legal, não é? Então, nesta divisão, nós vamos ter o hemisfério norte e o hemisfério sul. Legal, não é? Ou seja, quando se fala em hemisfério, H-E-M-I-M, metade. Esfério da esfera. Então, a metade para cima, hemisfério norte. Metade para baixo, hemisfério sul. Legal, não é? E nestes hemisférios norte e sul, nós vamos ter outras linhas imaginárias que também são importantes para nós conhecermos, tá? Que serão chamados imediatamente após a linha do Equador de trópicos. Aí teremos o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Tudo bem? Legal. Além das linhas dos polos, a linha do Polo Norte e a linha do Polo Sul. Agora, falando do outro planisfério, que está dividido em linhas verticais, a gente já não chama essas linhas de paralelos. A gente vai chamar essas linhas verticais de meridianos. E o meridiano mais importante é o meridiano zero, é o meridiano de Greenwich. Por que ele tem esse nome, Greenwich? Porque ele passa por uma cidade, esta cidade na Grã-Bretanha, que é o que determina, digamos assim, toda a contagem das horas, dos fusos horários para todo o planeta. Então, o hemisfério que a gente tinha destacado ainda há pouco, veja bem, o hemisfério que nós tínhamos destacado ainda há pouco, que tínhamos hemisfério norte, hemisfério sul, agora nós temos, olha só, a linha vertical, o meridiano de Greenwich, e nós temos uma parte para a esquerda, uma parte para a direita. E como a gente faz agora essa divisão? Nós temos um hemisfério, veja bem, oriental, que está aqui na direita, e um hemisfério ocidental, que está aqui na esquerda. Tudo bem? Então, enquanto paralelo,
a linha do Equador divide em hemisfério norte e hemisfério sul, o meridiano de Greenwich, ele divide o planisfério em hemisfério oriental, hemisfério ocidental. Tudo bem? Muito legal. Aí nós temos estas duas gravuras, tá? Que são informações importantes trabalhando essas orientações latitudinais, longitudinais, ou seja, trabalhando não só as linhas imaginárias na horizontal, como também as linhas imaginárias na vertical. E essa segunda gravura aqui, nós temos o monumento do Marco Zero da linha do Equador, na cidade de Macapá, que é a capital do estado do Amapá, uma foto de 2017, como eu tinha falado antes. Tudo bem? E aqui para você fazer a sua atividade. Número 1. Em quais hemisférios, aí, sul, norte, leste ou oeste, está localizado o Brasil? Aí nós vamos verificar a localização do Brasil aqui, ó. Muito bem. O Brasil está localizado no hemisfério sul e também no hemisfério ocidental. Se nós dividirmos aí o planisfério em 4 partes, não é? Assim, ó, vertical, horizontal. Aí nós temos 1, 2, 3, 4. Aí nós vamos ter a localização do Brasil no hemisfério sul. Tudo bem? Legal, não é? E também no hemisfério ocidental. Aí você faz a sua resposta aqui. Número 2. Veja novamente o mapa da página anterior, ou seja, o planisfério, tá? Político, logicamente. E escreva o nome dos 3 principais oceanos da Terra. Aí nós temos um destaque bem grande para esses oceanos, tá? Muito bem. Aí você copia e escreve aqui. Terceira questão, seta amarela piscando. Qual oceano banha o Brasil? Aí está bem fácil de verificar o oceano que banha o Brasil, ou seja, que está em todo o litoral brasileiro. Número 4, que é esta última setinha. Fale o nome de 3 países vizinhos do Brasil que estão situados no hemisfério sul. Lembra que aquele exercício lá da página anterior, lá da 21, é para você anotar países que são da América do Sul, mas que não fazem fronteira com o Brasil. E aqui é para você falar, escrever nesse espaço aí de baixo, 3 países vizinhos do Brasil e que estão situados no hemisfério sul, tá? De preferência, coloque aí os que fazem fronteira com o Brasil. E assim nós chegamos, gente, ao final de mais uma aula de geografia bem legal, com coisas muito importantes para nós estudarmos. Faça suas atividades de maneira que vocês possam não só mostrar, mas estudar a partir delas, seguindo essas orientações do vídeo. Faça as suas atividades no livro, bem legal. E lá no seu material de geografia, por favor, registre o cabeçalho, tá? Que é a informação importante para você organizar o seu material de estudo. Tudo bem? E olha só, lavando bem as mãos com água e sabão ou álcool em gel para higienizá-las. Use adequadamente a máscara se tiver que sair de casa.
Saindo de casa, por favor, usando adequadamente a máscara, evite aglomerações e mantenha, na medida do possível, esse distanciamento social. Tá bem? Muito legal. Beijo no coração de todos. Até a próxima aula. Tchau!